Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 122. Uma dívida paga. Sim, eu comecei minha jornada sozinho e a terminei sozinho. Mas isso não significa que caminhei sozinho. De O Caminho dos Reis, pós-escrito. Kaladin voava sobre o oceano agitado. Dalinar invocara a força para sobrecarregá-lo com luz das tempestades, embora fosse obviamente uma ação exaustiva. Kaladin usara aquela energia para chegar a Kharbrandt, onde havia parado para uma noite de sono. Mesmo a luz das tempestades só podia levar o corpo até certo ponto. Depois de um longo voo na noite seguinte, havia alcançado o mar de Tarat. Voava agora usando gemas requeridas do Tesouro Real em Kharbrandt. Fumaça se erguia de vários lugares ao longo da costa de Aletikar, onde cidades ainda resistiam à invasão parchemana. O mapa de Kaladin tremulava em seus dedos, e ele vasculhou a costa à procura da formação rochosa que a escriba havia desenhado para ele. Quando a avistou, já estava preocupado de não ter luz das tempestades o suficiente para voltar para um ponto seguro. Ele pousou ali e continuou a pé, de acordo com as instruções, cruzando uma terra fria e rochosa que o lembrava das planícies quebradas. Ao longo de um rio seco, encontrou um pequeno grupo de refugiados encolhidos junto de uma caverna na rocha. Uma fogueira minúscula marcava o ar com fumaça e iluminava 10 pessoas com mantos marrons. Discretos, como muitos outros por quem havia passado durante sua busca. O único traço distinto era um pequeno símbolo que haviam pintado em uma velha lona presa com 2 estacas na frente do acampamento. O símbolo da Ponte 4. 2 figuras saíram de perto da fogueira, baixando seus capuzes. 2 homens. Um alto e magricela, o outro baixo e com um ar invocado. Cabelo grisalho nas têmporas. Drei e Scar. Eles fizeram a Kaladin saudações vigorosas. Drei estava com cortes antigos no rosto, e Scar parecia não dormir há semanas. Eles haviam coberto a testa com cinzas para esconderem suas tatuagens, algo que não teria funcionado em tempos mais simples, pois basicamente os marcava como escravos fugitivos. Sil soltou uma gargalhada de puro deleite. Zunindo até eles. E, pela maneira como os homens reagiram, aparentemente ela deixara que a vissem. Atrás deles, os 3 servos de Shallan emergiram de seus mantos. Kaladin não conhecia as outras pessoas, mas uma delas devia ser o comerciante que haviam encontrado. Um homem que ainda possuía uma telepena. Cal. Chamou o Scar enquanto Kaladin dava um tapa em suas costas. Tem uma coisa que não mencionamos pela telepena. Kaladin franziu o senho enquanto Drei voltava para perto da fogueira e pegava no colo uma das figuras ali. Uma criança, vestindo trapos. Sim, um menininho assustado, de 3 ou 4 anos de idade, lábios secos e rachados, olhos assombrados. O filho de Elhokar. Nós protegemos aqueles que não podem proteger a si mesmos, disse Drei. Taravangian foi incapaz de solucionar a primeira página dos quebra-cabeças do dia. Dukar, o guarda-tempo, tomou o papel e deu uma olhada, então sacudiu a cabeça. Estúpido, naquele dia. Taravangian se recostou em seu assento em Uritiro. Parecia estar estúpido com mais e mais frequência. Talvez fosse apenas uma impressão. 8 dias haviam se passado desde a batalha do campo de Thailen.
Ele não sabia ao certo se Dalinar algum dia voltaria a confiar nele, mas oferecer-lhe alguma verdade havia sido um risco calculado. Por enquanto, Taravangian ainda fazia parte da coalização. Isso era bom, mesmo que... Isso. Raios! Tentar pensar através da desordem que estava seu cérebro era incômodo. Ele está com a mente fraca hoje, anunciou Dukar para Miro, o guarda-costas de braços musculosos. Pode interagir, mas não deve tomar decisões políticas importantes. Não podemos confiar na sua interpretação do diagrama. Vargo, chamou a Drotagia. Como você gostaria de passar o dia? Nos Jardins Vedenos, talvez? Taravangian abriu os olhos e encarou seus fiéis amigos. Dukar e Miro. A Drotagia, que parecia tão idosa agora. Será que ela se sentia como ele? Chocada toda vez que se olhava no espelho, se perguntando para onde os dias haviam ido. Quando eles eram jovens, haviam desejado conquistar o mundo. Ou salvá-lo. Vossa Majestade, repetiu a Drotagia. Ah, certo. Sua mente às vezes se distraía. Não podemos fazer nada até que a tempestade eterna passe. Correto? A Drotagia assentiu, proferindo seus cálculos. Ela está quase chegando. As pessoas haviam passado os 8 dias desde a batalha com a vã esperança de que a tempestade eterna tivesse se extinto para sempre. Não está tão forte quanto na passagem anterior, mas está chegando. Ela já alcançou Azir e deve atingir Uritiro na próxima hora. Então vamos esperar. A Drotagia deu a ele algumas cartas que haviam chegado dos seus netos em Kharbrandt. Ele podia ler, mesmo quando estava estúpido, embora levasse mais tempo para entender algumas das palavras. Givore havia sido aceito para estudar na Escola das Tempestades, que garantia a todos os seus eruditos acesso ao Palanel. Caravaniga, a neta do meio, havia sido aceita como pupila, e fizera para ele um desenho dos 3 juntos. A pequena Ruli exibia um sorriso com um dente faltando no meio. Mandara para ele um desenho de flores. Taravangian tocou as lágrimas em seu rosto enquanto acabava de ler. Nenhum deles sabia coisa alguma do diagrama, e estava determinado que continuassem assim. A Drotagia e Dukar conversavam em voz baixa no canto da sala, confusos com porções do diagrama. Eles ignoravam Maben, o criado de quarto, que tomou a temperatura na testa de Taravangian, que andava tossindo ultimamente. Nós podemos ser tão tolos, pensou Taravangian, pousando os dedos na imagem das flores. Nunca sabemos tanto quanto achamos. Talvez nisso eu inteligente sempre tenha sido mais estúpido. Ele soube da chegada da tempestade eterna apenas devido a um tique do relógio de Adrotagia. Uma peça magnificamente pequena, presenteada por Navani Cole. O diagrama esteve errado vezes demais. Disse Miro para Adrotagia e Dukar. Ele previu que Dalinar Colen cairia, se pressionado, e se tornaria o campeão do inimigo. Talvez Graves estivesse certo, comentou Dukar, esfregando as mãos nervosamente. Ele olhou para a janela, fechada apesar de a tempestade eterna não chegar ali tão alto. O espinho negro poderia ter sido um aliado. Era isso que o diagrama queria dizer. Não. Respondeu Taravangian. Não era isso que ele queria dizer. Todos olharam para ele. Vargo, questionou a Drotagia. Ele tentou encontrar o argumento para se explicar, mas era como tentar segurar um punhado de óleo na mão fechada. Estamos em uma posição perigosa, declarou Dukar. Sua Majestade revelou coisas demais a Dalinar. Nós seremos vigiados agora. A janela. Dalinar não sabe do diagrama, contestou a Drotagia. Ou que levamos os cantores até Uritiro. Ele só sabe que Kharbrandt controlava o assassino. E acha que a insanidade do arauto nos estimulou. Ainda estamos em uma boa posição. Abra a janela. Nenhum dos outros ouvia a voz. O diagrama está se tornando demasiadamente falho. Insistiu Miro. Embora não fosse um erudito, era um participante pleno do esquema deles. Nos desviamos demais das suas promessas. Nossos planos precisam mudar. É tarde demais, replicou a Drotagia. O confronto vai acontecer em breve. Abra. Taravangian se levantou de seu assento, tremendo. A Drotagia tinha razão.
O confronto previsto pelo diagrama aconteceria em breve, ainda em menos tempo do que ela pensava. Precisamos confiar no diagrama. Sussurrou Taravangian, enquanto passava por eles. Precisamos confiar na versão de mim que sabia o que fazer. Precisamos ter fé. Adrotagia sacudiu a cabeça. Ela não gostava quando qualquer um deles usava palavras como fé. Ele tentava se lembrar disso, e lembrava, quando estava inteligente. Raios a levem, guardiã da noite. Pensou ele. A vitória de Odium vai matar você também. Não poderia ter apenas me concedido uma dádiva sem uma maldição? Ele havia pedido a capacidade de salvar seu povo. Implorara por compaixão e sagacidade. E as conseguira. Só que nunca ao mesmo tempo. Ele tocou as persianas da janela. Vargo, chamou a Drotagia, deixando o ar fresco entrar. Não, infelizmente. É outra coisa. Ele abriu as persianas. E de repente estava em um lugar de luz infinita. O chão abaixo dele brilhava, ali perto. Rios fluíam, feitos de algo derretido nas cores dourado e laranja. Odium apareceu para Taravangian como um humano de uns 5 metros de altura, com olhos chinos e um cetro. Sua barba não era rala, como a de Taravangian havia sido, mas também não era muito cerrada. Quase parecia a barba de um fervoroso. Ora, Disse Odium. Taravangian, não é? Ele estreitou os olhos, como se estivesse vendo Taravangian pela primeira vez. Homenzinho, por que escreveu para nós? Porque usou sua manipuladora de fluxos para destrancar o sacro portal e permitir que nossos exércitos atacassem Uritiro. Eu só quero servir ao Senhor, grande Deus. Disse Taravangian, se ajoelhando. Não se prostre. Retrucou o deus com uma gargalhada. Posso ver que não é um bajulador e não me deixarei enganar por suas tentativas de parecer um. Taravangian respirou fundo, mas permaneceu de joelhos. Justo naquele dia, Odium finalmente entrava em contato com ele em pessoa. Eu não estou bem hoje, grande Deus. Estou frágil e mal de saúde. Posso me encontrar com o senhor novamente quando estiver bem? Pobre homem. Exclamou Odium. Uma cadeira brotou do chão dourado atrás de Taravangian e Odium foi até ele. De repente menor, de tamanho mais humano. Ele gentilmente pegou Taravangian e o sentou na cadeira. Pronto. Está melhor assim? Sim. Obrigado. Taravangian franziu o senho. Não era assim que imaginara a conversa. Bom, Disse Odium, pousando levemente o cetro no ombro de Taravangian. acha que algum dia me encontrarei com você quando estiver se sentindo bem? E eu? Não entende que escolhi este dia especificamente devido à sua doença, Taravangian? Acha mesmo que algum dia poderia negociar comigo a partir de uma posição de poder? Taravangian umedeceu os lábios. Não. Ótimo, ótimo. Nós nos entendemos. Agora, o que é isso que você anda fazendo? Ele deu um passo para o lado e um pedestal dourado apareceu, com um livro sobre ele. O diagrama. Odium começou a folhear o volume e a paisagem dourada mudou, se transformando em um quarto com fina mobília de madeira. Taravangian o reconheceu, por ter escrito sobre cada superfície dele, do chão até o teto, até a cabeceira da cama. Taravangian. Exclamou Odium. Isso é notável. As paredes e a mobília sumiram, deixando para trás as palavras, que pendiam no ar e começavam a brilhar com uma luz dourada. Você fez isso sem acesso à fortuna ou ao reino espiritual? É verdadeiramente incrível. Obrigado. Permita-me lhe mostrar até onde posso ver. Palavras douradas explodiram daquelas que Taravangian havia escrito no diagrama. Milhões e milhões de letras douradas ardiam no ar, se estendendo até o infinito. Cada uma pegava um pequeno elemento do que Taravangian havia escrito e o expandia em volumes e volumes de informação. Taravangian arquejou enquanto, por um breve momento, via até a eternidade. Odium inspecionou palavras que Taravangian outrora havia escrito na lateral de uma cômoda.
Entendo. Tomar a Letkar. Plano ousado. Mas por que me convidar a atacar Urithiru? Nós. Não precisa. Entendi. Entregar a cidade de Thailand para garantir que o espinho negro caísse, e assim se livrando da oposição dele. Aproximar-se de mim, o que obviamente funcionou. Odium se virou para ele e sorriu. Um sorriso astuto e confiante. Acha mesmo que algum dia poderia negociar comigo a partir de uma posição de poder? Toda aquela escrita assomava sobre Taravangian, bloqueando a paisagem com milhões de palavras. Uma versão mais inteligente dele teria tentado ler, mas aquela versão estúpida apenas ficava intimidada. E poderia aquilo ser para o seu bem? Ler aquilo poderia consumi-lo, extraviá-lo. Meus netos, o povo de Kharbrandt, a boa gente do mundo. Ele tremeu ao pensar sobre o que poderia acontecer com todos eles. Alguém tinha que tomar as decisões difíceis. Ele saiu discretamente da sua cadeira dourada enquanto Odium estudava outra porção do diagrama. Ali, atrás de onde estivera a cama, uma seção de palavras havia passado de dourado para preto. O que era aquilo? Enquanto se aproximava, Taravangian viu que as palavras haviam sido apagadas dali à eternidade, começando a partir daquele ponto na parede. Como se algo houvesse acontecido ali. Uma ondulação no que Odium podia ver. Na sua raiz, um nome. Renarin Cole. Dalinar não deveria ter acendido. Disse Odium, se aproximando por trás de Taravangian. Você precisa de mim. Sussurrou Taravangian. Eu não preciso de ninguém. Taravangian olhou para cima e ali, brilhando diante dele, havia um conjunto de palavras. Uma mensagem dele mesmo, no passado. Incrível. Haveria ele, de algum modo, previsto até mesmo isso. Obrigado. Ele as leu em voz alta. Você concordou com uma batalha de campeões. Precisa recuar para impedir esse torneio de acontecer, portanto, não deve encontrar Dalinar Cole novamente. Senão, ele poderia forçá-lo a lutar. Isso significa que você precisa deixar que seus agentes façam o trabalho. Você precisa de mim. Odium se aproximou, notando as palavras que Taravangian havia lido. Então franziu o senho para as lágrimas nas bochechas de Taravangian. A sua paixão é um crédito a seu favor. O que pede em troca? Proteger o povo que governo. Caro Taravangian, você não acha que posso ver o que está planejando? Odium gesticulou para a escrita tomando onde antes estivera o teto. Você buscaria se tornar o rei de toda a humanidade. Então eu teria que preservar eles todos. Não, se você me ajudar, salvarei sua família. Qualquer 1 a 2 gerações de você. Não é o bastante. Então não temos um acordo. As palavras começaram a sumir ao redor dele, deixando-o sozinho. Sozinho e estúpido. Ele tinha lágrimas nos cantos dos olhos. Kharbrandt, disse, preserve apenas Kharbrandt. Você pode destruir todas as outras nações. Só deixe a minha cidade. É isso que imploro a você. O mundo estava perdido, a humanidade, condenada. Eles haviam planejado proteger muito mais. Wise, Taravangian viu quão pouco sabiam. Uma cidade diante das tempestades. Uma terra protegida, mesmo que o resto precisasse ser sacrificado. Kharbrandt. Chamou Odium. A cidade em si e quaisquer humanos que tenham nascido nela, junto com seus cônjuges. Estes são os que pouparei. Você concorda com isso? Devemos escrever um contrato. Nossa palavra é o contrato. Eu não sou nenhum espreno de honra, que procura obedecer apenas à mais estrita letra de uma promessa. Se você tem um acordo comigo, irei cumpri-lo em espírito, não apenas na letra. O que mais ele poderia fazer? Aceito esse acordo. Sussurrou Taravangian. O diagrama irá servi-lo, em troca da preservação do meu povo. Mas devo avisá-lo. O assassino se juntou a Dalinar Cole. Fui forçado a revelar minha associação com ele. Eu sei. Disse Odium. Você ainda é útil. Vou precisar daquela espada de honra que você roubou de modo tão astuto. E então você terá que investigar o que os aletianos descobriram sobre essa torre.
Shallan expirou luz das tempestades, formando uma ilusão possível apenas quando ela e Dalinar se encontravam. Espirais de névoa se moveram para formar oceanos e picos. O continente inteiro de Roshar, uma massa de cores vibrantes. Os grão-príncipes Aladar e Hatton acenaram para que seus generais e escribas caminhassem ao redor do mapa, que preenchia a grande sala, flutuando mais ou menos na altura da cintura. Dalinar estava bem no centro dele, entre as montanhas perto de Uritiro, a ilusão ondulando e se dissolvendo onde tocava seu uniforme. Adolin envolveu Shallan por trás em um abraço. Que lindo! Você é lindo. Replicou ela. Você que é. Só porque você está aqui. Sem você, eu sumo. A luminosa Teshav estava perto deles, muito embora a mulher normalmente mantivesse um profissionalismo estoico. Shallan achava que havia captado um revirar de olhos. Bem, Teshav era tão velha que provavelmente já havia esquecido como era respirar, quanto mais como era amar. Adolin deixava Shallan zonza. Com seu calor tão perto, ela tinha dificuldade em manter a ilusão do mapa. Sentia-se boba. Eles estavam noivos há meses, e ela já ficava muito à vontade com ele. Mas algo havia mudado. Algo incrível. Estava finalmente na hora. A data de casamento havia sido marcada para dali a uma semana. Quando os aletianos resolviam alguma coisa, partiam logo para a ação. Bem, isso era bom. Shallan não queria ir longe demais em um relacionamento sem votos, e, raios, mesmo uma semana estava começando a parecer uma eternidade. Ela ainda precisava explicar algumas coisas para Adolin. Principalmente, toda aquela confusão com os Sangue Spectros. Vinha ignorando aquilo bem até demais ultimamente, mas seria um alívio enfim ter alguém com quem pudesse falar a respeito. Vel poderia explicar. Adolin estava se acostumando com ela, embora não trocassem intimidades. Ele a tratava como um amigo de bar, o que na verdade estava meio que funcionando para os dois. Dalinar caminhou pela ilusão, mantendo a mão sobre Ri, Hira e Babatarnon. Mude essa parte do território para um dourado vivo. Shallan levou um momento para perceber que ele estava falando com ela. O idiota do Adolin e seus braços idiotas. Braços idiotas, fortes, mas gentis, pressionados a ela, bem abaixo dos seus seios. Certo, certo, ilusão. Ela seguiu o comando de Dalinar, achando graça da maneira como as escribas e generais faziam questão de não olhar para ela e Adolin. Alguns comentavam sobre a herança ocidental de Adolin, que fazia com que demonstrasse afeto demais em público. Sua descendência mista não parecia preocupar os aletianos na maioria dos casos. Eles eram um povo pragmático e viam seu cabelo como um sinal de povos conquistados e aderidos à sua cultura superior. Mas procuravam desculpas para a maneira como ele nem sempre agia como achavam que deveria agir. De acordo com os relatos via Telepena, a maioria dos reinos menores ao redor do Lago Puro havia sido capturada por Iri, que avançara, acompanhado pelos moldados, para tomar terras que desejavam há gerações. Isso garantiu a eles 3 sacroportais no total. Shallan pintou esses reinos em dourado vívido, a pedido de Dalinar. Azir e seus protetorados, ela pintou num padrão de azul e vinho, o símbolo que os Azishianos haviam escolhido para a coalização entre seus reinos. O imperador de Azir havia concordado em continuar com as negociações. Eles não estavam totalmente na coalização. Queriam garantias de que Dalinar podia controlar suas tropas. Ela continuou a colorir a paisagem de acordo com os pedidos de Dalinar. Marat e a área ao redor ficaram em dourado, assim como, infelizmente, Aletikar. Terras que ainda não haviam tomado partido, como Shinovar e Tukar, ela deixou em verde. O resultado foi uma visão deprimente de um continente, com muito pouco colorido nos tons da sua coalização. Os generais estavam discutindo táticas. Queriam invadir Tubaíla, o território grande que se estendia entre Jaqueved e o Lago Puro. O argumento era que, se o inimigo tomasse aquele trecho, dividiria a coalização em 2 pedaços. Os sacroportais permitiriam acesso rápido às capitais, mas muitas cidades estavam longe de ser centros de poder. Dalinar cruzou a sala, formando uma ondulação que seguia seu rastro, e parou perto de onde Adolin e Shallan estavam, perto de Erdais. E de Aletikar. Mostre-me Colinar.
Sussurrou ele. Não é assim que funciona, Luminobre. Tenho que rascunhar primeiro e... Ele a tocou no ombro e um pensamento adentrou sua mente. Outro padrão. É isso que o Pai das Tempestades vê. Disse Dalinar. Não é específico, então não seremos capazes de contar com detalhes, mas deve nos dar uma noção. Por obséquio, Shallan se virou e acenou a mão para a parede, pintando-a com luz das tempestades. Quando a ilusão se firmou, a lateral da sala parecia ter sumido, deixando que olhassem, como se fosse uma sacada bem alta, para colinar. O portal mais próximo ainda estava quebrado, expondo edifícios arruinados lá dentro. Mas algum progresso havia sido feito para limpá-los. Parchemanos caminhavam pelas ruas e patrulhavam as seções intactas da muralha. Moldados voavam acima, roupas longas panejando. Uma bandeira tremulava do topo dos edifícios, linhas vermelhas sobre preto. Um símbolo estrangeiro. Kaladin disse que eles não queriam destruir. Comentou Adolin. Só é ocupar. Eles querem o mundo deles de volta. Disse Shallan, se recostando contra ele, querendo sentir o corpo contra o dele. Será que podemos simplesmente deixar que fiquem com o que tomaram? Não, replicou Dalinar. Enquanto odiam liderar o inimigo, eles vão tentar nos varrer desta terra, de modo que o mundo nunca mais precise de outra desolação. Porque não estaremos mais aqui. Os três pareciam estar diante de um precipício, olhando para a cidade. Os humanos trabalhavam nos arredores, preparando uma plantação. Linhas de fumaça subiam lá de dentro, onde fortalezas de olhos claros tinham tentado se defender contra a invasão. As imagens perturbavam Shallan, e só podia imaginar como Adolin e Dalinar se sentiam. Eles haviam protegido Tailenar, mas perdido sua terra natal. Há um traidor entre nós, disse Dalinar em voz baixa. Alguém atacou a Ponte 4 especificamente para conseguir a Espada de Honra, porque precisavam destravar os sacroportais e deixar o inimigo entrar. Ou ele foi destrancado por um radiante que trocou de lado. Interveio Shallan baixinho. Inexplicavelmente, o assassino de branco havia se juntado a eles. O homem estava sentado do lado de fora da sala, guardando a porta como o novo guarda-costas de Dalinar. Ele havia explicado, de modo franco e despreocupado, que a maior parte da Ordem dos Rompe-Céus havia escolhido servir Odion. Shallan não teria considerado isso possível, mas esse fato, e o laço de Renarin com o espreno corrompido, indicavam que eles não podiam confiar em alguém só porque a pessoa jurara os ideais. Você acha que pode ter sido Taravangian? Perguntou Adolin. Não, respondeu Dalinar, porque ele trabalharia com o inimigo. Tudo o que ele fez até agora foi tentar garantir a segurança de Roshar, mesmo que através de meios brutais. Ainda assim, preciso considerar a ideia. Não posso me dar ao luxo de confiar demais. Acho que Sadeias me curou desse defeito. O espinho negro sacudiu a cabeça. Em seguida olhou para Shallan e Adolin. De qualquer modo, Aletikar precisa de um rei. Agora mais do que nunca. O herdeiro. Começou Adolin. Jovem demais. E não é hora de uma regência. Gavinor pode ser nomeado seu herdeiro, Adolin. Mas precisamos cuidar para que vocês e Shallan se casem e a monarquia seja assegurada. Pelo bem de Aletikar, mas também pelo bem do mundo. Ele estreitou os olhos. A coalização precisa de mais do que eu posso fornecer. Continuarei a liderá-la, mas nunca fui bom em diplomacia. Preciso de alguém no trono que possa inspirar Aletikar e obter o respeito dos monarcas. Adolin ficou tenso e Shallan pegou sua mão, apertando-a. Você pode ser esse homem, se quiser. Pensou ela. Mas não tem que ser o homem que ele faz de você. Vou preparar a coalização para sua coroação, disse Dalinar. Talvez no dia anterior ao casamento. Ele se virou para ir embora. Dalinar Kholin era uma força, como uma tempestade. Derrubava uma pessoa com seus ventos e imaginava que tinha sido desejo dela ficar deitada. Para começo de conversa, Adolin olhou para Shallan, então firmou o queixo e pegou o pai pelo braço. Eu matei Sadeias, pai. Sussurrou Adolin. Dalinar gelou. Fui eu. Continuou Adolin.
Quebrei os códigos de guerra e o matei no corredor. Por falar contra nossa família. Por nos trair repetidas vezes. Eu o detive porque precisava ser feito. E porque sabia que você nunca seria capaz disso. Dalinar se virou, falando em um sussurro áspero. O quê? Filho, por que você escondeu isso de mim? Porque você é você. Dalinar respirou fundo. Podemos consertar isso. Podemos garantir uma compensação. Isso vai ferir nossa reputação. Raios, não era do que eu precisava agora. Ainda assim, vamos consertar. Já está consertado. Não lamento o que fiz. E faria de novo, agora mesmo. Falaremos mais sobre isso depois da coroação. Eu não vou ser rei, pai. Afirmou Adolin. Ele deu uma olhada para Shallan, e ela assentiu, então apertou sua mão de novo. Não ouviu o que acabei de dizer. Eu quebrei os códigos. Todo mundo neste tormentoso país quebra os códigos. Retrucou Dalinar, a voz alta, depois olhou sobre o ombro. Então continuou, falando mais baixo. Eu quebrei os códigos centenas de vezes. Você não precisa ser perfeito, só precisa cumprir o seu dever. Não. Serei grão-príncipe, mas não rei. Eu só. Não quero esse fardo. E antes que o senhor reclame que nenhum de nós quer. Eu também seria péssimo nesse trabalho. Você acha que os monarcas ouviriam a mim? Eu não posso ser o rei de Aletikar, disse Dalinar em voz baixa. Preciso liderar os radiantes. E preciso me desvencilhar do poder em Aletikar, para deixarmos para trás essa bobagem de grão-rei. Precisamos de um soberano em Aletikar que não seja fraco, mas que também possa lidar com diplomatas de maneiras diplomáticas. Bem, não sou eu. Repetiu Adolin. Quem, então? Interpelou Dalinar. Shallan inclinou a cabeça. Ei, vocês, rapazes, já pensaram em... Palona folheou os últimos relatórios de fofocas de Tashikk, procurando as partes mais escandalosas. Ao redor dela, na grande sala de conferências de Uritiro, reis e príncipes batiam boca. Alguns reclamavam de não ter permissão de participar de qualquer que fosse a reunião que Dalinar estava tendo no andar acima, com seus generais. Os Natanianos ainda reclamavam que deveriam receber o controle do Sacro Portal nas planícies quebradas, enquanto os Azistianos estavam falando, de novo, sobre como o próprio Deus havia aparentemente profetizado que os manipuladores de fluxos destruiriam o mundo. Todos eram bastante persistentes e bem barulhentos. Mesmo aqueles que não falavam aletiano. Era preciso muita dedicação aos próprios resmungos para ficar esperando que fossem traduzidos. Sebariel, Turi, roncava baixinho ao lado de Palona. Aquilo era só faz de conta. Ele fazia o mesmo ronco falso quando ela tentava lhe contar sobre o último romance que havia lido. Então, quando ela desistia, ele ficava irritado. Parecia gostar de ouvir as histórias, mas só se pudesse comentar como eram bobas e femininas. Ela o cutucou e ele abriu um olho enquanto Palona virava um dos seus relatórios de fofocas para ele, apontando para um desenho incluído. Yeziriemou. Sussurrou ela. O príncipe e a princesa foram vistos juntos na cidade de Tyler, falando com intimidade enquanto seus guardas trabalhavam nos destroços. Turi grunhiu. Todo mundo acha que eles voltaram a namorar, embora não possam falar a respeito, já que os monarcas de Azir são proibidos de se casar sem o consentimento do imperador. Mas os rumores estão errados. Eu acho que ela está cortejando Halon Kal, o fractário. Você podia só ir conversar com ela, replicou Turi, apontando um dedo preguiçoso para a princesa de Izer, cujos tradutores estavam reclamando vigorosamente dos perigos da manipulação de fluxos. Ai, Turi, disse Palona. Você não pode só chegar e perguntar às pessoas sobre as fofocas. É por isso que você não tem jeito. E eu achando que não tinha jeito por causa do meu péssimo gosto para mulheres. As portas se abriram de repente. O ruído mandando uma onda de choque pelo ambiente, fazendo com que as reclamações silenciassem. Até mesmo Turi se sentou para observar Jasna Collin de pé na entrada. Ela usava uma pequena, mas inconfundível, coroa na cabeça. A família Collin, aparentemente, escolheu sua nova monarca.
Turi sorriu diante dos rostos preocupados na sala. Ah, céus! Sussurrou ele para Palona. Isso vai ser interessante. Moashi estava batendo com a picareta novamente. 2 semanas de trabalho, e ele ainda estava ali limpando os escombros. Matar um deus. Voltar ao trabalho. Bem, ele não se importava. Levaria meses, talvez anos, para limpar todos os destroços daquela cidade. De toda a Letikar. Na maior parte dos dias daquela semana, ele era o único trabalhando no palácio. A cidade estava sendo lentamente revertida, humanos mandados para longe, cantores se mudando para lá, mas o deixavam ficar quebrando pedra sozinho, sem capataz ou guarda à vista. Então Moashi ficou surpreso quando ouviu outra picareta golpeando ao lado dele. Virou-se, chocado. Quem? A corpulenta Pachamana começou a quebrar pedras. Quem? Você foi libertada da escravidão. Disse Moashi. Seu ataque ao palácio foi recompensado com a paixão da misericórdia. Quem continuou trabalhando? Nan e Pal chegaram, usando a forma bélica. 2 outros que haviam sobrevivido com ele durante o assalto. Tinham sido poucos. Eles também levantaram picareta, se começaram a quebrar pedras. Pal. Chamou Moashi. Você. Querem que sejamos fazendeiros. Falou ela. Estou cansada de agricultura. E eu não sou um servo doméstico. Retrucou Ken. Para ficar servindo bebidas. Dava para ver que eles estavam começando a falar nos ritmos, como cantores de verdade. Então vão quebrar pedras? Perguntou Moashi. Nós ouvimos uma coisa. Fez com que quiséssemos ficar perto de você. Moashi hesitou, mas então o entorpecimento fez com que continuasse trabalhando, para ouvir o ritmo constante do metal na pedra, que o permitia passar o tempo. Foi talvez 1 hora depois que eles vieram atrás de Moashi. 9 moldados voadores, com roupas tremulantes pendendo abaixo deles quando rodearam Moashi. Lashui? Ancião? Ela estendeu algo para ele com as 2 mãos. Uma espada longa e esguia. Uma espada fractal com uma curva suave. Seu metal praticamente sem ornamentos. Elegante, mas de algum modo humilde, para uma espada fractal. Moashi a conheceu como a espada do assassino de branco. Agora ele a reconhecia como outra coisa. A espada de Gezerezé. Espada de Oja. Moashi estendeu a mão para a arma, hesitante, e Leshui cantarolou um ritmo de alerta. Se você a pegar, vai morrer. Moashi não existirá mais. O mundo de Moashi não existe mais. Declarou ele, tomando a espada pelo cabo. Ele pode juntar ao mundo no túmulo. Vire, disse ela. Junte-se a nós no céu. Você tem um trabalho. Ela e os outros se projetaram para cima. Junte-se a nós no céu. As espadas de honra, Graves havia-lhe dito, davam seus poderes a qualquer um que a segurasse. Hesitante, Moashi pegou a esfera que Ken lhe ofereceu. O que foi que ela disse? Vire. Ela havia pronunciado de uma maneira que parecia com pare. É um dos nomes deles. Respondeu Ken. Ouvi dizer que significa aquele que silencia. Vire, aquele que silencia, sugou a luz da esfera. Foi doce e belo, e, como lhe fora prometido, trouxe paixão. Ele a conteve enquanto se projetava para o céu. Embora Shalom houvesse tido meses para se acostumar com a ideia de se casar, quando o dia chegou, ela não se sentia pronta. Era tanto trabalho e tanto incômodo. Todo mundo estava determinado a garantir que, depois do casamento apressado de Dalinar e Navani, aquele fosse feito direito. Então Shalom teve que ficar sentada, sendo tratada com cerimônia, enfeitada, tendo o cabelo trançado e o rosto pintado por maquiadoras reais aletianas. Quem sabia que existia tal coisa? Ela aguentou tudo. Então foi posta em um trono enquanto escribas se enfileiravam e lhe entregavam pilhas de queteques e glifos amuletos. Noura entregou uma caixa de incenso do imperador Azichiano, junto com um peixe seco de Lifit. Um tapete maratiano foi mandado pela rainha Fen. Frutas secas, perfumes,
Um par de botas. Ká pareceu constrangida ao abrir a caixa e revelar que era um presente de Kaladin e da Ponte 4, mas Shallan só deu uma gargalhada. Foi um momento de alívio muito necessário em meio ao estresse do dia. Ela recebeu presentes de organizações profissionais, membros da família e um de cada grão-príncipe, exceto por Yalai, que havia deixado Uritiro em desgraça. Embora Shallan estivesse agradecida, sentia vontade de desaparecer no vestido. Tantas coisas que ela não queria. Mais que tudo, atenção. Bem, você está se casando com um grão-príncipe aletiano. Pensou ela enquanto se contorcia no trono de casamento. O que esperava? Pelo menos não ia acabar como rainha. Por fim, depois que os fervorosos chegaram e pronunciaram bênçãos, unções e orações, ela foi arrastada para uma saleta onde ficou sozinha com um braseiro, uma janela e um espelho. A mesa continha implementos para que pintasse uma última oração, de modo que pudesse meditar. Em algum lugar, Adolin estava recebendo presentes dos homens. Provavelmente espadas. Muitas e muitas espadas. A porta se fechou e Shallan ficou ali, vendo a si mesma no espelho. Seu vestido azul safira era de um estilo antigo, com mangas caídas que iam muito além das suas mãos. Pequenos rubis no bordado brilhavam com uma luz complementar. Um colete dourado envolvia seus ombros, combinando com um véu ornamentado sobre suas tranças. Ela queria se encolher. Disse Padrão. Essa é uma boa você, Shallan. Uma boa eu. Ela suspirou. Véu se formou de um lado da sala, recostada na parede. Radiante apareceu perto da mesa, tamborilando o tampo com um dedo, lembrando-a de que realmente devia escrever uma oração. Para manter a tradição, pelo menos. Nós tomamos essa decisão. Disse Shallan. Uma união digna. Comentou o Radiante. Ele é bom para você, eu acho. Observou o Véu. Além disso, entende de vinhos. Podia ser muito pior, mas não muito melhor. Replicou o Radiante, olhando para Véu com firmeza. Isso é bom, Shallan. Uma celebração. Falou o Véu. Uma celebração de você. Não tem problema que eu fique alegre com isso. Respondeu Shallan, como se houvesse descoberto algo precioso. Não tem problema em celebrar. Mesmo que as coisas estejam terríveis no mundo, não tem problema. Ela sorriu. Eu mereço isso. Véu e Radiante sumiram. Quando Shallan olhou de volta para o espelho, não sentia mais vergonha da atenção. Não tinha problema. Não tinha problema ser feliz. Ela pintou o seu glifo amuleto, mas uma batida na porta a interrompeu antes que pudesse queimá-lo. O quê? Ainda não estava na hora. Ela se virou com um sorriso. Pode entrar. Adolin provavelmente havia arrumado uma desculpa para roubar um beijo. A porta se abriu, revelando 3 jovens em roupas desgastadas. Balat, o mais alto e de rosto redondo. Wiccan, ainda muito magro, com a pele tão pálida quanto a de Shallan. Jushu, mais magro do que ela se lembrava, mas ainda roliço. Todos os 3, de algum modo, pareciam mais jovens do que em suas memórias, embora fizesse mais de um ano desde que os vira. Seus irmãos. Shallan gritou de alegria, se jogando sobre eles, passando através de uma rajada de esprenos de alegria que pareciam pétalas azuis. Tentou abraçar os 3 ao mesmo tempo, sem ligar para o que isso faria com seu vestido cuidadosamente arrumado. Como? Quando? O que aconteceu? Foi uma longa viagem por Jaqueved, disse Nambalat. Shallan, nós não sabíamos de nada até sermos transportados para cá através daquele dispositivo. Você vai se casar com o filho do espinho negro? Havia tanto a contar a eles. Raios, aquelas lágrimas iam arruinar sua maquiagem. Ela ia ter que passar por tudo de novo. Descobriu que estava atordoada demais para falar, para explicar. Ela os abraçou novamente, e Wiccan até reclamou do afeto, como sempre fizera. Ela não os via há um tempão e ele ainda resmungava. Isso a deixou ainda mais feliz, por algum motivo. Navani apareceu atrás deles,
olhando sobre o ombro de Balat. Vou pedir para atrasarem as festividades. Não. Exclamou Shala. Não. Ela ia se alegrar. Abraçou bem apertado os irmãos, um depois do outro. Vou explicar depois do casamento. Há tanta coisa a explicar. Balat, enquanto ela o abraçava, lhe passou uma folha de papel. Ele disse para entregar isso a você. Quem? Ele disse que você saberia. Balat ainda tinha aquele olhar assombrado que sempre o acompanhara. O que está acontecendo? Como você conhece pessoas assim? Ela desdobrou o papel. Era de Miraise. Luminosa. Disse Shallan para Navone. A senhora pode arrumar lugares de honra para os meus irmãos? Mas é claro. Navone levou os 3 rapazes embora, se juntando a Ilita, que estivera esperando. Raios! Seus irmãos estavam de volta. Eles estavam vivos. Um presente de casamento. Dizia o recado de Miraise. Em pagamento pelo serviço realizado. Você vai descobrir que cumpro minhas promessas. Peço desculpas pelo atraso. Meus parabéns pelas futuras núpcias, pequena lâmina. Você se saiu bem. Conseguiu espantar o desfeito nesta torre. Como pagamento, nós perdoamos parte do seu débito devido pela destruição do nosso transmutador. Sua próxima missão é igualmente importante. Um dos desfeitos parece disposto a romper com Odion. Nosso bem e o dos nossos amigos radiantes estão alinhados. Você vai encontrar esse desfeito e persuadi-lo a servir os Sangue Spectros. Se não, vai capturá-lo e entregá-lo a nós. Mais detalhes no futuro. Ela baixou o papel, então o queimou no braseiro que estava ali para sua oração. Então Miraise sabia sobre Sijanath, não é? Será que ele sabia que Renarin acidentalmente se vinculara a um dos esprenos dela? Ou seria aquele um segredo que Shallan tinha e os Sangue Spectros? Não? Bem, ela se preocuparia com ele depois. Naquele dia, tinha um casamento para ir. Ela abriu a porta e saiu. Rumo a uma celebração. De ser ela mesma. Dalinar adentrou seus aposentos, farto com a comida da festa de casamento, feliz de finalmente ter um pouco de paz depois das celebrações. O assassino se instalou diante da sua porta para esperar, como estava se tornando seu costume. Sisete era o único guarda que Dalinar tinha no momento, já que Rial e seus outros guarda-costas estavam todos na Ponte 13. E todos naquela equipe se tornaram escudeiros de Teft. Dalinar sorriu consigo mesmo, então caminhou até sua escrivaninha e sentou-se. Uma espada fractal pendia da parede diante dele. Um local temporário, encontraria um lar para ela. Por enquanto, ele a queria por perto. Estava na hora. Ele pegou a caneta e começou a escrever. Em 3 semanas, ele havia progredido muito, embora ainda hesitasse ao desenhar cada letra. Já havia trabalhado por uma boa hora quando Navone retornou, entrando discretamente nos aposentos. Ela abriu as portas da sacada, deixando entrar a luz de um sol poente. Um filho casado. Adolin não era o homem que Dalinar havia pensado que fosse. Mas também, isso não era perdoável. Ele molhou a pena na tinta e continuou escrevendo. Navone se aproximou e pousou as mãos em seus ombros, olhando para o papel. Aqui, disse Dalinar, entregando a folha para ela. Diga-me o que acha. Topei com um problema. Enquanto ela lia, ele resistiu ao impulso de se remexer nervosamente. Parecia seu primeiro dia com os mestres espadachins. Navone assentiu, então sorriu para ele, molhando sua pena e fazendo algumas anotações na página para explicar erros. Qual é o problema? Não sei como escrever eu. Já te ensinei. Aqui, você esqueceu. Ela escreveu umas poucas letras. Não, espere. Você usou essa palavra várias vezes nesse texto, então obviamente sabe como escrevê-la. Você disse que pronomes têm um gênero na escrita formal das mulheres, e percebi que a palavra que você me ensinou é feminina. Navone hesitou, a pena nos dedos. Certo. Eu acho. Quer dizer, não acho que exista um eu masculino. Você pode usar o neutro, como um fervoroso. Ou, não, aqui. Sou uma idiota. Ela escreveu algumas letras.
É isso que se usa quando se escreve a citação masculina em primeira pessoa. Dalinar esfregou o queixo. A maioria das palavras, na escrita, era idêntica às da conversa falada, mas pequenos acréscimos, que não se lia em voz alta, mudavam o contexto, e isso sem falar no subtexto. Os comentários ocultos das escritoras. Navani havia explicado, com certo embaraço, que aquilo nunca era lido para um homem que solicitava uma leitura. Nós tiramos as espadas fractais das mulheres, pensou ele, fitando a arma que pendia da parede acima da sua mesa. E elas nos tiraram a alfabetização. Eu me pergunto quem ficou com a melhor parte. Você já pensou sobre como Kadash e os fervorosos vão reagir ao fato de você aprender a ler? Perguntou Navani. Eu já fui excomungado. Não há muito mais que eles possam fazer. Eles podem ir embora. Não. Disse Dalinar. Não acho que irão. Na verdade, acho. Acho que posso estar me aproximando de Kadash. Você o viu no casamento? Ele anda lendo o que os teólogos antigos escreveram, tentando encontrar justificativa para o vorinismo moderno. Ele não quer acreditar em mim, mas logo não será capaz de evitar. Navani parecia cética. Aqui. Disse Dalinar. Como eu enfatizo uma palavra? Com essas marcas aqui, acima e abaixo da palavra que você deseja realçar. Ele assentiu em agradecimento, mergulhou sua pena, então reescreveu o que havia dado a Navani, fazendo as devidas mudanças. As palavras mais importantes que um homem pode dizer são: eu farei melhor. Essas não são as palavras mais importantes que qualquer homem pode dizer. Eu sou um homem, e elas são o que eu precisava dizer. O antigo Código dos Cavaleiros Radiantes diz: jornada antes do destino. Alguns podem dizer que isso é um simples chavão, mas é muito mais. Uma jornada inclui dor e fracasso. Não são apenas passos para a frente que precisamos aceitar, mas também os tropeços. As provações. O conhecimento de que falharemos. De que vamos ferir aqueles ao nosso redor. Mas, se pararmos, se acolhermos a pessoa que somos quando caímos, a jornada termina. Aquele fracasso se torna nosso destino. Amar a jornada é aceitar que não existe tal fim. Eu descobri, através de dolorosas experiências, que o passo mais importante que uma pessoa pode dar é sempre o próximo. Tenho certeza de que alguns vão se sentir ameaçados por esse relato. Alguns podem se sentir libertados. A maioria provavelmente vai achar que ele não deveria existir. Preciso escrevê-lo mesmo assim. Ele se recostou na cadeira, satisfeito. Parecia que, ao abrir aquela porta, ele havia adentrado um novo mundo. Podia ler O Caminho dos Reis. Podia ler a biografia de Gavilar, escrita pela sua sobrinha. Podia escrever as próprias ordens para seus homens seguirem. Mais importante, ele podia escrever aquilo ali. Seus pensamentos, seus sofrimentos, sua vida. Olhou para o lado, onde Navani havia colocado a resma de páginas em branco que Dalinar pedira que trouxesse. Pouquinhas. Pouquinhas mesmo. Ele mergulhou sua pena novamente. Poderia fechar as portas da sacada de novo, gema coração? Pediu ele. A luz do sol está me distraindo da outra luz. Outra luz. Ele assentiu, distraído. O que mais? Olhou novamente para a espada fractal familiar. Larga como ele. E grossa, também como ele, às vezes. Com uma ponta em forma de gancho. Era a melhor marca tanto da sua honra quanto da sua desgraça. Ela deveria ter ido para Rocha, o carregador de pontes Papaguampas. Ele matara Amaron e a conquistara, junto com outras duas fractais. Rocha havia insistido que Dalinar aceitasse Sacramentadora de volta. Uma dívida paga. O Corredor dos Ventos havia explicado. Relutantemente, Dalinar aceitara, manuseando a espada fractal apenas através de tecido. Enquanto Navani fechava as portas da sacada, ele fechou os olhos e sentiu o calor de uma luz invisível e distante. Então sorriu e, com a mão ainda hesitante, como as pernas de uma criança dando seus primeiros passos, pegou outra página, onde escreveu um título para o livro. Sacramentadora,
Minha glória e minha vergonha. Escrito pela mão de Dalinar Cole. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.